Agora vamos falar com ele. Ele que é nosso comentarista diretamente dos Estados Unidos, Paulo Figueiredo. Eu quero que você faça a primeira pergunta para ele, meu querido Marinho. Você que brilhantemente fez o programa sobre as eleições americanas aqui na Panflix. Prezado Paulo Figueiredo, satisfação estar aqui contigo, tá certo? Antes de tu comentar aí as minhas declarações no tocante às fraudes que foram perpetradas não só aí, mas aqui, eu queria que tu descrevesse aí o impacto de onde tu tá vendo aí, da troletada que eu tomei nas eleições municipais. Tu acha que ainda dá tempo aí de eu me revigorar e encarar nessa nova versão revestido de centrão rumo a 22? Como é que tu tá enxergando aí o pós, essa ressaca que eu tô tendo que lidar a partir de agora? Pô, acho que o principal problema da ressaca do presidente Bolsonaro foi a falta dele lançar efetivos candidatos, né? Faltou candidato de direita, faltou candidato conservador, faltou candidato bolsonarista de verdade. Não dá para ninguém dizer, por exemplo, no Rio de Janeiro, que o Crivella, que já foi até ministro da Dilma, é efetivamente um bolsonarista ou alguém conservador, alguém de direita. Em São Paulo, por exemplo, não dá para você dizer também que o Russomano, o cavalo paraguaio aí de vocês, sempre, aliás, um eterno cavalo paraguaio, sim, também já decretou apoio a Dilma, que também era um candidato conservador de direita. O Bolsonaro optou por não construir quadros, acho que não é uma característica dele, não faz isso bem, não articula bem, não construiu quadros, não nomeou gente de projeção nacional para ministério, etc. Que é aquela coisa que você faz tradicionalmente na política. Resolveu entrar na eleição meio que de última hora. Até no Rio fez uma declaração estranha em relação ao Crivella, falou assim, acho que vocês devem votar no Crivella, mas se não votar também tudo bem, não tem problema, os outros candidatos também são bons. Isso não é apoio, né? Então eu não sei qual o tamanho da trauletada que o Bolsonaro tomou nessa eleição, não. Acho que se tomou mais por falta de candidato, né? Muito bem. Você acha que ele não consegue articular isso? Não é o estilo do Bolsonaro. Porque o Barba ele já montava o ministério pensando onde ia colocar a turma. Você pegar o Barba, isso, ele já colocou o Jaiminho, ministro da Educação, aí Jaiminho saiu para prefeito, colocava um cara virava governador, ele já tinha esse pensamento. O Bolsonaro não tem nada disso, a gente não viu nada, pegou os caras aí, é isso que você falou, meio avulso, né? Mas isso é o quê? É o estilo Bolsonaro de ser? O Bolsonaro não é muito bom de política, né? Já ficou claro isso aí. Ele tem dificuldade em articulação política. Esse modo tradicional de você vai construindo quadros para ocupar espaços é o tradicional da política. Todos os políticos sempre fizeram isso. O Lula fazia bem, mas todos os políticos sempre faziam. Olha quem diria, né? Eu tô elogiando alguma coisa do Lula e falando mal do Bolsonaro. Mas tem que reconhecer a realidade. O Lula era bom de política. O Bolsonaro é ruim de política. E eu acho que boa parte do eleitorado dele elegeu ele por causa dessa característica dele ser meio de fora da política. E não construiu o quadro. Aí você olha para a população. No Rio, 54% dos eleitores não votaram em ninguém. Né? No meu Rio de Janeiro aí do André, ninguém votou, os eleitores não votaram em ninguém. Se você somar abstenção, branco e nulo, são 54% no Rio. Aí no São Paulo de vocês, 45%. Em Porto Alegre, 40%. E olha que em Porto Alegre tinha um medo, né? O pavor da Manuela, que acabou levando muito mais gente às urnas do que o normal. Então, essa característica do sujeito que conseguiu... O Bolsonaro conseguiu perder a disputa pelo próprio partido. O sujeito é presidente da República, tinha todos os cargos na mão, tudo na mão, o poder da máquina da presidência, entrou numa briga no PSL e conseguiu perder a briga pelo próprio partido com a presidência na mão. Isso é inédito. Há de reconhecer, a inabilidade dele nesse campo é impressionante. Muito bem. Ô Paulo, como é que tá a situação aí em Wisconsin, que eu vi no seu Twitter? Lá vem a Wisconsin. É do Rio de Janeiro, pô. Fala do Acre, I'm alive. I'm alive. Como é que tá aí a contagem que não termina? Tá que nem Brasil e Alemanha no meio tempo. Tava 5-0, entraram no vestiário e falou, calma que dá pra virar. Ainda. Tem ainda o segundo Arizona. Tempo. Não, eu quero saber como é que tá essa situação aí. É mais ou menos isso aí que o Emílio falou mesmo. Tá 5-0 contra o Trump. Mas o jogo só acaba quando termina, né? Eu sempre falo, eu cresci vendo Rock Balboa, o André também gosta de Rock Balboa. Isso. Então a gente tá acostumado a ver o cara que apanhou a luta inteira chegar lá no final, dar um soco e vence. E a verdade é essa, você tem o processo do Wisconsin, que é um processo que estão entrando hoje,
ele é diferente. O pessoal fala muito de fraude, houve fraude. A maioria das disputas que o Trump está tendo nos tribunais não tem nem a ver com fraude, tem a ver com regras eleitorais que não foram seguidas por causa da pandemia, principalmente referentes a essa votação por correio. Então, essa disputa do Wisconsin, como outras disputas que estão acontecendo, por exemplo, na Pensilvânia, são disputas constitucionais. E elas têm o poder, essa do Wisconsin poderia anular 220 mil votos. A imensa maioria deles em favor do Joe Biden. E aí a vantagem do Joe Biden no Wisconsin são 20 pontos, né? 20 mil votos, perdão. Mesma coisa na Pensilvânia. Na Pensilvânia você também tem disputa envolvendo 600 mil votos. E tudo isso são disputas constitucionais que vão acabar na Suprema Corte, provavelmente. Muito bem. O velhinho já quebrou o tornozelo, né? Tava brincando com o cachorrinho, né? Será que ele aguenta esse velho? Eu não sei não, hein? Tá meio zoado o velhinho, hein? Pô, tá brincando com o cachorrinho e quebrou o tornozelo. Diz que vai fazer o juramento lá com a bota. Nossa, putz, que vexame. Diz que ele vai fazer o juramento com a bota. Vai tomar posse com a bota de... É isso mesmo, Paulinho? Tá velhinho, né? 77 e ele não chegou no 77 tão bem assim, né? Tá velhinho pra ser presidente. Vai ser um presidente com sorte de um mandato só, né? Ninguém imagina ele com 81, 82 anos virando presidente. Imagina, e depois tendo que cumprir mais um mandato, vai ser lá mumificado lá dentro da Casa Branca. Rapidinho, Paulo, você acha que no dia 14, se confirmando a vitória do Biden 100% ali certificado de forma definitiva, você acha que o Trump comparece à posse de Biden e seguindo o rito da transição pacífica de poder, que é a tradição nos Estados Unidos? André, eu tô achando que não vai acabar dia 14, porque dia 14 não é a certificação, dia 14 é a eleição, né? Então, depois mesmo, a certificação da eleição acontece no dia 6 de janeiro, se eu não me engano, pelo Congresso, né? Bem lembrado. Então, até lá, as disputas na Suprema Corte continuam acontecendo. Acontecendo as disputas na Suprema Corte, e se o Trump realmente perder tudo e parecer para ele que ele tem ele não vai perder, eu acho que ele não deixa de ir à posse, não. Só pro Biden falar, você tá demitido. Quais as chances, né? Porque a gente vê essas brigas, tudo. Qual que é a chance estimada de uma reversão pelo menos do resultado até agora, pelo Trump? Como que você estima as chances de ele conseguir essas vitórias que ele está pleiteando? Samir, eu acho que quem fala num número percentual tá chutando, tá? Mas eu posso dizer assim, altas, baixas ou médias. Eu diria que as chances são baixas, não porque eu acho que o caso tem pouca substância jurídica. Eu acho que tem sim, tem bons pontos jurídicos, principalmente nesse campo constitucional, que dá pra gente avaliar melhor. Negócio de fraude, a gente não sabe direito o que aconteceu, cada lado diz uma coisa, só um juiz pode avaliar isso. Mas no campo constitucional as discussões são boas. Ainda assim, eu acho que mesmo com boas alegações jurídicas pela equipe do Trump, eu acho que as chances são baixas. Acho que um juiz precisa ter muita coragem para contrariar uma eleição com uma diferença de, 6 milhões de votos, 7 milhões de votos, até mais. Gordão, tem alguma pergunta? Não, eu tô só prestando atenção aqui no papo sério de vocês. Tá muito sério o papo? Muito sério. Pois é. Nada a somar. Você tá triste também, né? Eu tô um pouco. E como é que você viu? Tô meio chateado. Vamos sair daí dos Estados Unidos aí, que já tomou fumo mesmo, o Trump. Já vai tarde. Não fala assim. E no Brasil, como é que você viu aí? Como é que você viu essa eleição municipal aí? Você acha que a canhota tomou ferro? O canhota disse que é o Bolsonaro que tomou ferro. Bolsonaro, você falou que não se meteu muito. A direita, o centrão... PP levou muito, os caras do centro levaram muito a prefeitura, né? Você acha que vai influenciar em 22? A política brasileira esse negócio de partido que ganhou mais, partido ganhou menos. Ninguém sabe a diferença nos partidos no Brasil, né? É tudo um saco de gado. Qual é a diferença de um cara do DEM para um cara do PSDB, para um cara do PMDB? O próprio Eduardo Paes aí, prefeito do Rio, já foi do DEM. Já foi prefeito, já foi do DEM, já foi do PSDB, já foi acho que até do PP o Eduardo já foi. Então, assim, já passou por tudo que é partido, e MDB, né, que ele ficou no MDB há muito tempo. Então, acho que essa visão de partido não faz muita diferença, não. Agora, esquerda, direita e centro tem, né? A esquerda tomou um fumo, é inegável. Agora, o que me chamou muita atenção, e eu comparei muito com o caso aqui dos Estados Unidos, foi o tamanho do erro dos institutos de pesquisa, né? E sempre em favor dos candidatos de esquerda. Em São Paulo, os institutos previam 10 pontos de diferença, a diferença foi de 20, tinha instituto até prevendo menos.
Agora, em Porto Alegre, é para fechar e começar do zero, como disse o nosso amigo Alexandre Borges. Então, para recomeçar do zero, mandar todo mundo embora e começar do zero. Mas você acha que é incompetência do Instituto ou você acha que tem alguma sacanagem aí? Pô, mas a incompetência sempre pro mesmo lado. É igual a discussão, eu quando vi a pesquisa aqui nos Estados Unidos dando Joe Biden mais 16, Joe Biden mais 12, dizendo que os democratas iam aumentar a maioria na casa, iam conquistar o Senado. No final, o resultado foi Joe Biden mais 4, como eu disse, que provavelmente aconteceria mesmo. Os democratas não conquistaram a maioria no Senado, os republicanos aumentaram muito a participação dele na casa. Então, assim, o Brexit é outro caso, fora dos Estados Unidos, fora do Brasil, as pesquisas dando que não ia ter Brexit, no final o Brexit ganhou. Os institutos erram sempre o mesmo lado, sempre à esquerda. Se errassem assim, de vez em quando para a esquerda, de vez em quando para a direita, você pode dizer que tem incompetência. Agora, erra só para a esquerda, só em favor da esquerda? Isso é muito estranho. É muito estranho. Eu queria fazer uma... Professor Vila? Eu queria que o Paulo fizesse uma análise, porque é o seguinte, todo mundo fala que o Bolsonaro perdeu, a esquerda perdeu e o Centrão ganhou. Só que o Mandrião tá com o Centrão, então ele não ganhou no final de contas? Quem tá com o Centrão? O Mandrião, o Parvo, o Obtuso, o incitado. O senhor dobre a língua pra falar de mim, chama de ok? presidente, Não sei, o pessoal tem que decidir se o Bolsonaro é do Centrão ou se não é do Centrão, né? Porque se é do Centrão, você tem razão, ele ganhou. Muito bem. De novo, eu acho que a participação do Bolsonaro nessa eleição, infelizmente, para ele e para o Brasil, foi muito pequena. Ele não entrou, e ele disse isso, que ia ficar fora das disputas municipais. Aí, no meio do caminho, ele se arrependeu. Então, assim, o pessoal fala muito que o Bolsonaro é um gênio da política, Eu acho que ele tem os méritos dele, mas gênio da política, sem dúvida nenhuma, ele não é. Muito bem. Vamos agradecer. Obrigado. Deixa eu perguntar um negócio pra você que tá aí nos Estados Unidos. Quem você acha que é o presidente mais esculachado? Foi o Trump ou é o Mandrião? O mais esculachado... Na mídia. Na mídia, porrada. Claro. Que mais tomou porrada? O Mandrião ou o Trump? Pô, essa pergunta é difícil pra caramba. É igual. É a mesma coisa. É a mesma coisa, a mesma mentalidade dos jornalistas. A diferença é que aqui nos Estados Unidos você tinha, pelo menos até essas eleições, você tinha a Fox News, que é uma rede muito grande, maior rede de notícias de televisão a cabo, que tinha mais simpatia pelo Donald Trump, e as rádios eram muito fortes. No Brasil, meu amigo, por exemplo, a gente aqui na PAN, tem gente na PAN mais favorável ao Bolsonaro, tem gente mais desfavorável. Não, tem canhoteiro aqui. Puta, aqui demais. Canhoteiro porra. Mas é bom assim. É bom. Assim. No programa que eu faço, são duas pessoas de esquerda e eu com uma visão mais à direita. Duas pessoas que não gostam do governo e uma pessoa que tem uma visão mais simpática ao governo. Eu acho bom que seja assim. As pessoas reclamam, por exemplo, pra mim, né, da Thaís, do Josias, eu falo assim, não, eles fazem um contraponto que eu gosto, o André sabe, no Casa Branca 2020 eu fazia questão de sempre debater com alguém que eu achasse bom. O Joel, por exemplo, eu adorava debater com o Joel, no próprio Boni. Então é bom quando você tem esses dois lados. Isso é raro na imprensa brasileira. De um modo geral, na imprensa brasileira, fora da PAN, você só tem quase gente de esquerda. Então, essa que é a diferença do Brasil para os Estados Unidos. Então, e o domínio da Globo no Brasil ainda é muito grande, né? Tá diminuindo, mas é muito grande. Então, eu acho que nesse sentido o Bolsonaro acaba apanhando mais mesmo. Muito bem. Aqui, meu querido Paulinho, é humor do bem. É humor do bem. É isso, humor do bem. É isso aí. Paulinho, obrigado, hein? Direto, daqui a pouquinho ele tá lá no 3 em 1, tomando porrada, brigando com o Careca. Estaremos lá. Brigando com a Thaís. Estaremos lá. Briga muito. E Thaís desanimada. Triste. Pô, precisamos dar uma animada na Thaís, meu. Dá um Rivotril. A gente se vê em breve, Paulo. Ela tá desanimada. Como é que ela é? A gente se vê em breve, Paulinho. É assim mesmo. Desanimada. Nós vamos acabar com você. Vai ser 2 contra 1. É bom pra dar uma dormida. Dos dois lados. Obrigado, viu, Paulinho? Um abraço, gente. Obrigado pela colher de chá, o papo aqui diretamente da Flórida com o Paulinho Figueiredo.